Alô, alô, boa tarde, salve, salve, donos da bola no ar. A partir de agora aqui no conglomerado de emissoras do Grupo Bandeirantes de Comunicação, de onde você ouve a Band News FM, ouve a Nativa FM, lê o Jornal Metro e assiste também a TV Minuto aí nos principais... Está quantos ônibus, hein, Juvenci? 600 ônibus já estão com a TV Minuto? 600. Quase 600 ônibus, que beleza. Olha, estou aqui ao lado dos nossos intrépidos comentaristas, mais uma edição dos Donos da Bola no Ar. A gente vai falar sobre o volante Pierre, o jogador anda sumido das escalações, não é? Mas, evidentemente, que ainda está nos corações atleticanos. Paulo André abrindo o jogo para a nossa repórter Gisele Ramos. E hoje tem a segunda parte da entrevista do goleiro Vitor também. Por que o Galo vai enfrentar o Santa Fé no Horto e não no Mineirão? A gente fala disso também. Gisele Ramos daqui a pouco traz detalhes. Isso tudo e muito mais a partir de agora, aqui com os nossos comentaristas. Ô, Juvenci, cadê o Jornal Metro? Meu caro, boa tarde, tudo bem? Você não trouxe? Boa tarde, Boa tarde, primeiramente. Cadê o Jornal Metro? Sim, daqui a pouco ele vai chegar no momento certo, nós apresentaremos o Metro aqui. Pega lá pra nós, lá, a Gazete, eu mostrar o Jornal Metro e tal. Aliás, nos principais cruzamentos da região centro-sul da capital, né? Justamente. O maior jornal do mundo, que é o Jornal Metro. São 24 milhões de jornais distribuídos no mundo diariamente, né? E estamos aqui, inclusive, olha que bela parceria na capa, hein? Sensacional. A contracapa também. Olha! Olha, mas gastaram, hein? Mostra pra nós. Não mostra a propaganda, não, porque não pagaram. Não, perfeitamente. Pra nós, não. Olha aqui. E esse jornal é de segunda, né? Não é o de hoje? O Ronaldo Fenômeno trouxe o jornal errado. Então, o Ronaldo Fenômeno trouxe o jornal errado. Daqui a pouco, então. Daqui a pouco também a gente vai falar com a Gisele Ramos. No jogo aberto agora há pouco, surgiu o papo do Ganso no Cruzeiro, né? Daqui a pouco ela vai trazer detalhes, ela vai trazer informações. Gisele conversou, buscou detalhes, né? Falou lá no Cruzeiro também. Então eu chamo a torcida do Cruzeiro para ficar ligada e esperar que daqui a pouco venham novidades por aí. Deixa eu falar com... Traz o Pierre para a gente aí. Um jogador que era, como diria o grande Antônio Rogério Magri, né? Ex-ministro do Collor, imexível no Atlético, hoje não é mais, né? Está fora do time por opção do técnico Levir Coupe, mas o que anda acontecendo com o volante Pierre? Diogo Ramalho, o prefeito de Araçuaí, conta agora nos Donos da Bola. Veja aí. Pierre, figura importante na principal conquista da história do clube. Em outros tempos, intocável no meio-campo do Atlético. O futebol é muito dinâmico, né? Então, costumo dizer que futebol as coisas acontecem de maneira rápida, tanto para cima como para baixo. O jogador é atualmente a quinta opção do técnico Levir Coupe para a posição. Josué e Danilo Pires têm sido os escolhidos entre os reservas. A opção do Levir, que a gente respeita também, e também respeita os companheiros que estão em campo, que é o caso do Donizete e do Rafael. Mas a minha motivação continua em alta, não desanimo em momento algum. Pierre atuou apenas 2 vezes nesta temporada, no amistoso contra o Shakhtar Donetsk e na derrota por 2-1 para o América no Campeonato Mineiro. O Pitbull alvinegro quer dar a volta por cima. O cara só valoriza a titularidade quando está no banco de reserva. As coisas na minha vida nunca foram fáceis, vou dar a volta por cima sim. Ou aqui no Atlético, ou então Deus vai abrir uma porta aí pra gente e nós vamos seguir a vida. O volante teve o nome envolvido na negociação do atacante Thiago Ribeiro. O Santos negou o interesse no jogador que iria como troca para a Vila Belmiro. Ele não nega o amor pelo Galo, mas quer voltar a ser lembrado por Levir Coupe ou por outro treinador. O jogador ele quer sempre estar atuando, quer sempre estar em campo jogando. Por onde eu passei foi assim. Tem também o carinho, né, pelo clube. Estou indo para quase 4 anos, o respeito com o torcedor, o amor, né, pela camisa sem hipocrisia nenhuma. Até o exato momento, a diretoria do Atlético não me procurou, o empresário também não me procurou. Então, eu continuo focado no meu trabalho. Pierre chegou ao Atlético no segundo semestre de 2011 a pedido do técnico Cuca. O contrato renovado em agosto do ano passado se encerra ao final desta temporada. Bom, tá aí. Se sou presidente do Atlético, não liberaria. Não liberaria. O cara, não é só pela história que o cara tem, não é nada disso não. Porque, o cara tem limitação na saída de bola, mas o cara é volante. Se precisar
numa situação, de repente, de meter o cara na frente da defesa para espanar, ele faz e faz muito bem. Então, acho que não é hora, não. Agora, no Santos, acho que está praticamente descartada a possibilidade. Ídolo Cadu Doné. Tudo bem, Cadu? Tudo a família bem, vai bem? Beleza, Doné pai bem? Excelente. Você sabe que eu amo seu pai, né? Eu também. Muito. Você também? Olha, mas que coincidência. Legal. Eu gostaria que você falasse. Não está concedendo. O que está acontecendo? Eu escutei voz de uma mulher. Hoje não foi o Castilho. Vocês ficam falando que eu ouço vozes, né, Brasil? Essa todo mundo ouviu, Ainda né? bem que a Gisele é uma menina fina, né? Que não fala bobagens, impublicáveis quando tá fora do ar, né? É verdade. Sem dúvida. Ô, Ídolo, você acha que... É que falaram do Pierre no Santos, o próprio Santos já se encarregou de dizer, o gente do Santos que não, que é o Emerson e o Giovanni Augusto e tal. Mas você negociaria o Pierre? Você acha que ele pode ser útil na sequência dessa temporada e onde o futebol do Atlético está crescendo? Tudo bem, Ídolo? Muito boa tarde. Boa tarde a todos. Olha, em primeiro lugar, acho que essa história de negociação depende muito da proposta. O Pierre não é mais um protagonista no time do Atlético, que acho que tem que ser assim. Gosto da pessoa do Pierre, do profissional muito sério, mas essa limitação na saída de bola me incomoda demais. Acho que pelo estilo que o Atlético tem adotado com o Leverkusen, de menos ligação direta, mais passe, o número de passes trocados desde o ano passado aumentou muito se a gente comparar com a era Cuca, então não combina mais com o estilo do PR. Naquela época, o Cuca prezava 2 volantes de pegada e ligação direta para os 4 lá na frente, Bernard, Ronaldinho, Tardelli e Jô. Hoje mudou um pouco mais o esquema. Como você criticava aquele esquema, né, Ídolo? Não, adorava aquele esquema, gostava do Cuca. Mas quem criticava? Um esquema maluco, assim, mas era encantador. Era muito legal de ver jogando. Então, acho que volantes como o PR estão cada vez mais em desuso e não acredito que ele vai para o Santos, não só por informação, mas porque o PR saiu do Palmeiras com um cartaz muito baixo, né? Ele na imprensa de São Paulo tem o filme queimado, claro, não como pessoa, não como profissional, mas enquanto volante mesmo, é tido como um jogador atrasado. E a gente sabe que lá em São Paulo a imprensa muitas vezes tem uma influência muito grande nas decisões do clube. Então, inclusive, acho que o pessoal não vai correr atrás dele lá, não. Em cima do que, ou sobre o que você está dizendo aí, eu me lembro muito bem que o Paulo Mossa, né, naquele fatídico... mas isso não conta, né? Porque ele falou bobagem pra caramba. Não, falou bobagem, pois é, mas estou dizendo que naquela frase do Paulo Mossa, célebre, acho que o Galo era um cavalo paraguai, que não chegaria a lugar nenhum com Pierre, Tardelli... Jô. Não, eu acho que Jô e Cuca, né? Jô e Cuca. E aí depois eles ganharam a Libertadores e aí foi onde tudo começou. Essa parte da imprensa paulista, as pessoas têm que entender que não é a nossa opinião, é um fato, né? O futebol tem dessas coisas, cola-se um rótulo em determinado jogador e é difícil de tirar. O PR ficou visto lá como volante retrógrado, limitado, que não sai para o jogo. Então, como Dunga, né? Teve a era Dunga, essas coisas são criadas. Só que não é nenhum tipo de comentário pejorativo contra o Paulo Mossa, não. O Paulo Mossa hoje é um amigo que eu conquistei. A gente fala praticamente semanalmente. Ele nos trouxe essa informação do Emerson, zagueiro, em primeiríssima mão, que o Emerson seria o jogador para entrar na negociação com o Thiago Ribeiro e tal, um dos jogadores. Então, Paulo Roberto Martins hoje é um grande amigo. Olha aqui, Independência ou Mineirão? Né? O Galo... Aliás, ô Genta, cadê? Já vamos chamar a Gisele agora? Não, né? Então daqui a pouco nós vamos falar com a Gisele. Não, então tá, então deixa eu falar aqui, meu amigo, presta atenção. Tem que prestar atenção, porque é o seguinte, você se preocupa com a sua segurança, com a segurança da sua família, e então eu vou dizer para você agora o que você deve fazer. Você está com dinheiro curto aí, mas quer proteger o seu carro, sua moto, a gente precisa valorizar e preservar o nosso bem. Somente a Associcar tem preço, qualidade e toda a segurança que você sempre quis. Você vai ligar agora para 3353-4540 e adquirir a proteção para o seu veículo ou motocicleta até 300 cilindradas. Atenção, até 300 cilindradas. E olha o preço, pessoal. Benefícios a partir de R$ 3,00 por dia, isso mesmo. Você garante a proteção total do seu carro ou da sua moto, pagando R$ 3,00 por dia ou a partir de 3 e vai proteger contra furto, roubo, colisão, granizo, perda total.
Meu amigo, não perca tempo. Tem assistência 24 horas também e ela funciona em todo o Brasil em caso de pane, pneu furado, chaveiro, reboque e muito mais. O carro deu um problema, tá viajando, vai lá em Varginha assistir o jogo do Atlético, o carro estragou em Varginha. Não ligue pro ET, ligue para a Socicar, 3353-4540, tem aqui um checão, descontão de R$50. Se disser que está assistindo ou que assistiu os donos da bola, descontão de R$50 para você adquirir proteção, tranquilidade e satisfação. Somente a Socicar protege o seu carro contra tudo isso que eu contei e muito mais. Ligue agora 3353-4540, porque a Socicar é a tranquilidade, é segurança e tudo isso andando lado a lado. A Socicar é uma parceira 24 horas, viva The Beatles, é aquela banda que começa com D, The Beatles. Ela aí, ó, 24 horas é a Help, 3353-4540. Eu falei de Socicar aqui nos Donos da Bola, agora eu quero falar com a Gisele, tá no ponto aí? Então vamos lá, coloca a Gisele dividindo tela comigo, que é um momento épico para mim, né, para minha vida profissional. Tudo bem, Gisele? Tudo, e você, Everton? Que beleza, Gisele. Como você é bonita, Gisele. Obrigada. Como você é competente, Gisele. Obrigada. Vamos aproveitar então e vamos dar uma passada em tudo. Hoje você está recheada de informações, por gentileza. A melhor do Brasil. Alô, Gisele Ramos, seja bem-vinda. Boa tarde para você, Everton. Boa tarde aos nossos telespectadores. Pois é, ontem ficou definido que o Atlético vai mandar o jogo contra o Santa Fé lá no Independência. E foi uma decisão de toda a diretoria. Depois da vitória por 1-0 lá em Bogotá contra o próprio Santa Fé, o presidente do Atlético, Daniel Nepomuceno, sinalizou que ele queria trazer esse jogo pro Mineirão. E aí ele se reuniu com a Minas Arena, só que nessa reunião não ficou nada acertado e o prazo era até ontem para definir o local da partida e o Atlético optou então pelo estádio Independência. Só que muitos torcedores e até mesmo a imprensa questionam a questão financeira, porque se esse jogo fosse mandado no Mineirão, a renda seria muito maior. A gente tem como exemplo aí a semifinal da Copa do Brasil no ano passado contra o Flamengo, que teve uma renda de mais ou menos 4,5 milhões. Só que o Atlético então com essa decisão mostrou que a questão financeira, no momento, não é prioridade. Vai preferir contar com a força do Horto, que hoje é a casa do Galo, né? E é crucial nesse momento tão importante, já que é um jogo de vida ou morte. O jogo contra o Colo-Colo também está indefinido ainda. A princípio seria no Mineirão, mas haveria um show de rock no Independência no mesmo dia. Esse jogo passou para o Mineirinho, então o Atlético ainda pode decidir se vai jogar no Mineirão ou no Independência. Estão previstas novas reuniões com a Minas Arena, porque essa decisão de agora não influencia em decisões futuras, não. O Atlético pode sim levar outros jogos, inclusive da Libertadores, para o Mineirão. Vai se reunir então novamente com a Minas Arena. A gente até tentou falar com a concessionária, que está com um presidente novo, é o André Santana, mas como ele ainda não foi apresentado oficialmente, não está concedendo entrevistas à imprensa. Mas eu prometo que na semana que vem a gente vai atrás do André, vai atrás também do presidente do Atlético para saber por que essa decisão foi tomada. E eu queria que vocês aí comentassem se foi uma decisão acertada, só lembrando que os ingressos começam a ser vendidos amanhã para essa partida contra o Santa Fé, que acontece no dia 9. Começam a ser vendidos, então, amanhã para sócios e os preços variam entre R$20 e R$400. Para vocês, então, foi uma decisão acertada optar pelo Independência? Dimara Oliveira, uma palavra, todos vão responder naturalmente. Começa por você, Dimara, boa tarde. Boa tarde para todo mundo. Eu e a Adi, quando a gente trabalhava hoje de manhã na redação, a gente já começa muito cedo, é bom lembrar para todo mundo, e conversava com a Minas Arena, e conversava com o Atlético, enfim, e obtendo as informações, para tirar um pouco daquela história que parece que ficou assim, tipo, o presidente não quis levar o jogo para o Mineirão porque ele não acreditava num grande público atleticano e que ele iria acabar perdendo dinheiro porque as taxas são muito altas. Eu não acredito nisso, a gente falou isso hoje na Band News. Eu acho que o torcedor do Atlético, quando é uma situação decisiva, como é o caso desses jogos, ele está sempre muito presente. O momento é um momento de início de mês, ou seja, a galera tem dinheiro, né? Mas abaixou o preço de ingresso, levou para o Independência. Eu acho que o que valeu mais nesse momento foi essa pressão que o Atlético pode exercer em cima do Santa Fé. Eu acho que, na verdade, o que passou mesmo é que o Horto pode fazer essa diferença que o Atlético precisa. Em 2013, o Calil tomou esse tipo de atitude. Eu acredito que sim. Mesmo quando o Nepomuceno diz nessas negociações, e a Gisele traz a informação aí de que vão continuar acontecendo as reuniões, enfim,
e que vai levar jogos para o Mineirão, e eu acredito que eles vão acontecer até por uma questão de renda, uma questão financeira, mas é preciso acertar essas taxas. O Mineirão teve, em 2013 e 2014, anos em que ele mais arrecadou em sua história, ou seja, está arrecadando muito. Também é necessário que haja uma abertura para que os clubes paguem menos em relação a isso e possam estar levando os seus jogos lá, obviamente, como o Cruzeiro já faz. Eu acho que essa decisão foi tomada porque, neste momento, o Atlético precisa dessa pressão da torcida. O Brasil, evidentemente que a pressão maior contra o Santa Fé acontece de fato, ou aconteceria de fato no Horto. Eu não acredito em intransigência da Minas Arena para que esse jogo acontecesse lá. Não acredito mesmo. Para mim foi uma decisão do presidente. Aliás, ontem ele falou sobre isso. Né? Foi uma decisão do clube mesmo e tal. O que você pensa de tudo isso? Foi a melhor medida a ser tomada? Boa tarde, Brasil. Boa tarde, grande abraço a todos. Eu sempre respeito muito a questão que o Atlético falou, o Alexandre Calil falava muito com relação a isso, o critério técnico. Apesar de que o Mineirão também foi palco de ótimos resultados e títulos do Atlético. Claro. Então a gente tem que entender os dois lados. Contudo, é uma carta na manga que o Atlético tem para negociar. O Atlético vem falando, vem buscando melhores condições, uma situação mais que privilegie o clube num certo sentido. E eu entendo que o uso do Mineirão cabe a Atlético e Cruzeiro, Cruzeiro e Atlético, cabe a esses clubes. Não vejo tantas outras alternativas, até com relação a shows, são poucos ante ao movimento que os dois clubes podem estar levando. E, num certo sentido, sempre falo isso aqui, é muito cômoda a situação da Minas Arena, porque a Minas Arena, às vezes, não abre, num certo sentido, como deveria, porque tem a garantia do governo chegar todo final de mês, está aqui, deu ou não deu, você tem aqui o determinado valor de contrato. Não sei se vai mudar com o novo governo, com o novo secretário de esportes, com o novo presidente da Minas Arena, mas a gente espera, sim, uma condição melhor para Cruzeiro, para Atlético, e isso pesa na hora do Atlético tomar uma decisão. Não adianta falar que não pesa, porque pesa. O Atlético vem batendo nessa tecla há algum tempo. Agora, vai para o Independência, lá é a casa, é o reduto, é onde que os resultados têm sido melhores. Então, uma decisão válida. Agora, seria bacana demais o Mineirão, porque você com 50 mil no Mineirão é pressão do mesmo jeito. O Juvenci discorda do Júnior Brasil, né? Porque ele falava, você balançava a cabeça. Não, na realidade eu discordo da avaliação do próprio Atlético em mandar o jogo no Independência. Obviamente, o Independência é a casa do Atlético, já cansamos de ver isso, tem toda a magia do outro, mas essa magia também existe no Mineirão. O Atlético joga perfeitamente no Mineirão. Lá, né? Foi campeão no Mineirão. Copa do Brasil, claro. Copa estadual. Justamente. E Libertadores. E essa ideia de que no Independência tem aquela pressão da torcida. Gente, o Independência são 21, 22 mil. O Mineirão, 65. Mas a pressão é muito maior ali, Juvencio. Não importa, na minha avaliação o Juvenal Juvencio foi uma das pessoas que disseram que jogar ali é uma desgraça. Sim, Marapuca, mas a desgraça no sentido do adversário. Mas a torcida do Atlético com 65 mil. Que Marapuca. A torcida do Atlético com 65 mil no Mineirão faz isso da mesma forma e faz isso até mais alto. Mas o adversário joga mais tranquilo. Mas no campo pequeno não pressiona mais. No campo pequeno é diferente. O Atlético joga muito bem no Mineirão, tranquilamente. As medidas são as mesmas, o Atlético se sente em casa no Mineirão. Algo que incomoda muito o torcedor do Cruzeiro, né? Porque os atleticanos até brincam com o Mineirão também, a casa do Atlético. Só que eu acho que ele deveria mandar o jogo no Mineirão, sim. A renda seria muito maior, independentemente das taxas que ele fosse pagar para a Minas Arena, porque a renda ia ser muito alta. É um momento de decisão. O Atlético precisa da vitória. Então, acho que foi um baita erro do Atlético em não mandar o jogo no Independência. Ídolo, segura para mim aí que eu tenho mais um recado rapidamente aqui. Dizem que conselho não se dá, né? Mas eu vou abrir uma exceção para você que está me assistindo aqui. É o seguinte, não deixe os bons momentos da vida para depois, meu amigo. E isso vale até para quando você estiver em casa e, afinal de contas, assistir um filminho, né? Com a namorada, curtir um desenho animado com os filhos, ou até mesmo reunir aí os amigos para torcer pelo time do coração. São momentos mais do que especiais, não é? E você pode curtir todos eles com a Claro HD TV. São mais de 90 canais de som ou com som e imagens em alta definição. E com ela você consegue até gravar e pausar a programação. E o melhor, a partir de R$ 49,90 por mês no combo multi com 2 equipamentos. Um com plano fácil HD abertos e outro com plano fácil SD. Você vai ligar agora 0800 020 9070, 0800 020 9070 e assinar já, porque com a Claro é você quem faz o agora, tá certo? Olha aqui, deixa eu falar com o Paulo André, daqui a pouco o Cadu vai falar também, vai emendar para falar do Paulo André, dessa decisão do Atlético, mas antes,
de jogar no outro, claro. Ele já conquistou vaga de titular, né? No time do técnico Marcelo Oliveira. Então a gente vai, mais uma vez, falar do Paulo André. E depois eu quero saber de vocês aqui, vou começar com você, Cadu, se a entrada do Paulo André para o time deu tranquilidade pela experiência a todos os jogadores de defesa. Gisele Ramos, você na tela de novo. Nosso papo de hoje é com o zagueiro Paulo André, um cara que traz no currículo conquista da Copa Libertadores e também do Mundial com a camisa do Corinthians. E hoje, depois de tantas voltas, veste a camisa do Cruzeiro e parece que está bem satisfeito aqui, né, Paulo? Boa tarde, um prazer estar com vocês. Estou feliz, estou satisfeito. Uma surpresa, né? Logo no primeiro mês já consegui fazer 4 jogos e estou me sentindo em casa. Parece que fazia muito tempo que eu já estava por aqui. Paulo André estava prestes a assinar contrato com Orlando City nos Estados Unidos. Mas ao receber a proposta do Cruzeiro, tudo mudou. É um clube muito familiar, muito tranquilo. Ou seja, é gostoso, você tem vontade de vir trabalhar, você tem vontade de estar nesse ambiente do clube. A torcida gosta de um time técnico, um time que toca a bola, não é só vencer por vencer, tem que jogar bem. São fatores que me motivam, que me animam. Antes de voltar ao Brasil, o zagueiro passou 1 ano na China. Uma experiência boa financeiramente, mas com pouca competitividade. E ele resolveu fazer o caminho inverso de muitos brasileiros que hoje vivem no mundo oriental. Esse ano todo que eu passei lá foi importante, enriquecedora. Eu gostei, mas também já tinha dado tudo que eu tinha para oferecer por lá. Resolvi voltar. E acho que fiz a escolha certa. Paulo também experimentou o futebol francês, mas as lesões atrapalharam o sonho de jogar na Europa. 1 ano e meio sem entrar em campo por causa de uma cirurgia. Foi aí que começaram as buscas por outras atividades que viraram hobbies. Eu tive muitas lesões na carreira e toda vez que eu tinha lesão, eu me sentia um aposentado, eu me sentia um cara que não tinha outros afazeres, outros hobbies. E aí eu fui buscar, eu falei, eu preciso me apaixonar por coisas diferentes porque um dia o futebol vai acabar. Paulo André segue a vida como jogador. Busca um futebol melhor para todos. Ele faz parte do movimento Bom Senso Futebol Clube. E apesar de muitos clubes não concordarem com a posição do jogador, no Cruzeiro a visão foi bem diferente. Por você ser um dos líderes do Bom Senso Futebol Clube, você acha que até hoje você paga o preço por, de repente, defender alguns direitos, como calendário, como fair play financeiro? Já paguei bastante e acho que continuo pagando. Há uma certa aversão ao meu nome, parece que eu sou perigoso, parece que eu vou causar problema, que eu vou fazer rebelião, greve. E o que o Gilvan te falou nos bastidores, quando você veio para cá? Eu, no fundo, não conversei diretamente com o presidente. Eu falei um pouco com o Valdir e eles te apoiaram totalmente? Eles me apoiaram, evidentemente, eles sabiam, né, do tipo de pessoa que eu sou. Tem vantagens de ter esse aspecto de liderança dentro de campo, fora de campo, e também tem seus riscos, né? Fui eu que propus a eles o seguinte, eu falei, olha, eu aprendi muito nesse período de Corinthians, de exposição de bom senso, e eu vou fazer de tudo, vou fazer o máximo para separar as coisas. Não vou abrir mão da minha luta e das minhas crenças, mas dentro do clube, nas coletivas, antes dos jogos, depois dos jogos, eu vou falar de Cruzeiro. Aos 31 anos, o zagueiro traz ao Cruzeiro experiência e vontade de conquistar mais uma vez o título da Libertadores. É uma competição completamente diferente, cheia de perigos, cheia de ciladas. Arbitragens ruins, campos difíceis de jogar. A gente precisa estar preparado para todas as situações que o jogo pode nos oferecer. E é exatamente nisso que vale, né? A força do grupo, a união, o preparo, a experiência. Não é só técnica, não é só tática, tem muita coisa que está envolvida em jogo. E a gente tem que estar esperto, tem que estar preparado porque vai precisar de todo mundo e de todas as armas para vencer essa batalha. Bom, então não me resta outra alternativa se não perguntar a você, que aliás parece um pouco com o Paulo André, Cadu. Você acha que ele chegou e conquistou não só pela bola, mas pela liderança também, essa posição de titular, e isso traz uma certa tranquilidade para os homens de defesa e, consequentemente, para o goleiro Fábio?
Que você pareceu pastor no final aí, dando uma... Deu uma afinada, a voz deu uma afinada. O Fábio. Olha, acho que passou por isso sim, a experiência, o nome, já chegou com certo status. Ele entrou na lista dos 500 jogadores mais importantes do mundo ali, feita pela revista World Soccer, nesses últimos dias aí. E o texto foi muito legal, não só a entrada na lista, porque foram muitos brasileiros, mas o texto foi muito legal porque a revista mostrou realmente conhecer o Paulo André. Falou sobre o livro dele, do lado intelectual, um cara que passou a exercitar a pintura quando jogou na França. Então, é um jogador que me agrada muito, até mais pela parte extracampo. Não que ele seja mau jogador, mas porque ele é tão inteligente fora de campo e chama atenção, né? Ele tem algumas características muito raras no meio do futebol. A liderança dentro de campo é importantíssima também. As coisas estão associadas, né? As coisas estão associadas. Outro dia eu estava batendo um papo com o Guilherme Mendes. Além desse lado cultural, intelectual, de se interessar por outras coisas, com relação ao próprio futebol, ele tem um conhecimento muito grande, né? Ele já assistiu jogos de Copas do Mundo antigas para conhecer mais o meio dele. É um cara diferente. Eu acho que todo jogador deveria fazer isso. Deveria. Todo jogador ele vai ter uma vez eu perguntei ao Leston Júnior, uma pergunta óbvia, mas eu queria ouvir da boca de um treinador. Claro. Falei, Leston, trabalhar com um jogador que lê, que se interessa pelas coisas, pela política, pelo dia a dia, né, que assiste televisão, que lê e tal... É mais fácil, muito mais fácil. O cara absorve com muito mais facilidade o que você pede. Isso é óbvio, né? Mas eu queria ouvir da boca de um treinador. O jogador pode ser bom, mas ele vai ser um cara diretor de futebol. Inteligente, vira craque. Atenção, Juberci, Cadu, Júnior e Dimara. Daqui a pouco a gente vai... Tem as perguntas para vocês de telespectadores das ruas. A Gisele agora volta com mais informações sobre a novela Thiago Ribeiro, Atlético e Santos. Tem alguma novidade nisso e também no Cruzeiro, com essa especulação aí de Ganso na Toca 2, Gisele? Tem, Everton, porque nessa questão, primeiro vamos falar do Thiago Ribeiro, da parte do Atlético praticamente tudo certo. Vem Thiago Ribeiro e vão Emerson zagueiro e também o meia Giovanni Augusto. A única pendência ainda nessa negociação seria o acerto do salário dos dois jogadores com o próprio Santos. O Thiago Ribeiro, a gente quer saber mais detalhes, né, desse contrato com ele, porque se a gente olhar lá para trás, a gente sabe que o Thiago Ribeiro foi contratado junto ao Cagliari da Itália por 3 milhões de euros, na época mais ou menos 9 milhões de reais, veio para o Santos com um salário altíssimo, e dentro de campo não correspondeu. Então a sensação hoje do Santos é de alívio em se ver livre de um dos maiores salários do clube. Só que a pergunta que fica é a seguinte, a expectativa, quem vai pagar esse alto salário aqui no Atlético? O Atlético iria contar com investidores, com parceiros de repente, e essa sensação de alívio também está sendo sentida pelo São Paulo, agora falando do Ganso. O clube está doido para se livrar do jogador, né? Que é um jogador que hoje é reserva. E uma fonte ligada ao São Paulo passou uma informação para a gente que haveria sim interesse do Cruzeiro no jogador. As conversas estariam acontecendo entre Cruzeiro e um grupo de investidores que detém 70% dos direitos do jogador. Só que claro que a gente foi atrás dessa informação, a gente entrou em contato com a diretoria do Cruzeiro, o diretor de futebol Valdir Barbosa foi firme, ele negou que o nome do Santos esteja circulando dentro do Cruzeiro. O Cruzeiro procura sim um meia, um camisa 10, mas não seria o Ganso, até mesmo porque o jogador já entrou em campo na Libertadores pelo São Paulo, então não poderia disputar a competição pelo Cruzeiro. Então viria só para disputar o Campeonato Brasileiro? Seria uma questão de prioridade. E aí eu pergunto para vocês, seria um bom nome? Em relação também ao Thiago Ribeiro, vocês acham que seria uma boa contratação? E mais, quem vai pagar esse salário do Thiago Ribeiro? Boa pergunta, Gisele. Aliás, boas perguntas. Daqui a pouco a gente volta. Dimara, começo com você. E um detalhe, sobre essa pessoa lá do São Paulo, que nos informou, que ouviu essa conversa dentro do clube e que o momento ideal para se tirar o Ganso do São Paulo é esse agora, pela desconfiança, porque o grupo de investidores quer vendê-lo, porque o São Paulo também está interessado e porque precisa de dinheiro para saldar as dívidas. E aí, Dimar, o momento é esse? Você acha que vem a diretoria negando, você fica com a palavra da diretoria? Eu acho que se tivesse, se for ele, esse jogador craque que eles estão dizendo, que vem para resolver uma situação, for o Ganso, então o Cruzeiro não está pensando na Libertadores, porque ele não pode jogar Libertadores. Então é uma coisa de brasileiro.
Então desacreditou, quer dizer, vai passar essa fase que está mais tranquilinha, então acha que não vai prosseguir, é isso? Porque o nome seria interessante, né? Quem sabe se ele acerta ali com a Arrascaeta, vem dessa experiência toda, mas ele não pode jogar Libertadores. Então mudou o pensamento do Cruzeiro? Eu acho que aí é que fica essa história quando a Gisele traz a palavra do Valdir, dizendo que não é o Ganso, que não se pensou nele. Porque se for pensar em um jogador para vir jogar Libertadores e tal, tem que ser uma outra história. E na questão do Thiago Ribeiro, é bom lembrar o seguinte, o jogador caro, né, dentro desses preceitos que a gente está vendo do Santos e tal. O Atlético deve estar usando um parceiro, porque a gente sabe que a situação financeira também, tanto de Atlético do Cruzeiro e de todo mundo... ter feito um acerto com o jogador de pagar um salário menor. Será que o Santos não vai pagar alguma coisinha? O jogador que aceita. Ou o Santos pagar uma parte. Mas o Santos não tem condição. Pelo que eles falaram, não tem condição de pagar nada. Tem saída do meio do ano, do André, do Jô, economia. O que a gente imagina é que, eu imagino, vocês vão se lembrar, o Alexandre Calil falou muitas vezes que o Atlético não tinha usado muitos dos parceiros que ele tinha, muitos dos investidores que ele tinha. Talvez seja neste momento que eles estejam se utilizando disso. E talvez aí também por isso que o anúncio ainda não tenha sido feito, porque existe um acerto que precisa ser feito com os jogadores que vão também. E a gente sabe que será necessário isso. Não é também só o fato do Santos acertar. O Brasil, armando um quadrado de meio campo, não estou falando de esquema com a 2-3-1, não. Um quadrado de meio campo, com Williams, Henrique, Marquinhos e Ganso, convenhamos. É um baita de um meio campo. Sem dúvida. Ganso é um grande jogador. Eu vejo que ele tem um potencial para craque. Por que não dá para virar e cravar? O Ganso é craque. Porque até hoje ele não conseguiu se firmar na carreira, mas a gente sempre espera algo mais, por uma série de problemas. Preocupa quando a gente vê que o Ganso não jogou com o Muricy. Se não joga com o Muricy, a gente fica um pouco preocupado. Ele foi campeão da Libertadores com o Muricy, né? Mas agora, nesse momento, sim. Né, quando a gente espera a grande virada na carreira dele, não só pelo time... ele não está jogando bem. Acaba que o jogador não consegue ser aquilo que a gente espera dele. Então, isso preocupa. Mas é uma baita contratação para qualquer clube do Brasil. Isso aí é inegável. O Ganso teve grandes momentos no Santos, teve momentos bons também no São Paulo, mas ele não virou. Ele não se tornou aquele cara que virou, é craque, acabou, é mais inquestionável. Como aconteceu na época com o Diego, que foi falado, Robinho, tantos outros que havia aquela expectativa. E o Ganso dessa geração acabou não se afirmando. E era o que eu mais apostava. Muita gente falava que ele era até a melhor opção. Tem uma relação muito grande, na minha opinião, tem uma relação muito grande também com o crescimento exacerbado do Neymar para o futebol. O Neymar apareceu e cresceu demais e meio que deu uma ofuscada no Ganso. A frieza do Ganso, né? Pelo amor de Deus, a frieza do Ganso também é uma coisa que influencia. Para quem esperava que ele fosse se firmar no futebol. Como o Neymar? E foi justamente nessa época que ele teve um problema com o Santos em relação à evolução do Neymar. Ele deu uma estacionada. Ele começou a questionar, e começou a questionar a evolução salarial. Tinha muita gente que, inclusive, a evolução dentro do clube. Porque o Neymar, ele estourou, é o que você falou, justamente o Neymar estourou e o Ganso deu aquela estacionada. Porque ele estava um pouco na sombra ali do Neymar. E isso aconteceu porque ao invés de agarrar no Neymar e tentar subir também. Agora, é um grande jogador para qualquer clube do Brasil, a gente tem que deixar isso claro, se vier um grande reforço. Mas isso que a Edmara coloca e a gente está falando só para o brasileiro é uma questão que preocupa, porque a Libertadores deveria ser o alvo do reforço do Cruzeiro. E só dizer do Thiago Ribeiro, muita gente torce a cara para ele, mas eu particularmente gosto muito do futebol, ele sempre vem na diagonal, chuta muito, finaliza, é um cara de velocidade, eu gosto do Thiago Ribeiro. Cadu, você acha que existe um rótulo que foi colocado no Ganso, que ele não é tudo isso? Ele é bom jogador e não passa disso? Olha, na verdade, há alguns anos, deve ter uns 2, 3 anos mais ou menos, em uma coluna eu escrevi que o Ganso seria a grande decepção do futebol brasileiro nos últimos anos. E eu há 2 anos falei que ele seria a grande descoberta. Porque eu tenho que manter a palavra, né? Não é porque está sendo cotado em Minas Gerais. O Ganso é um cara cujo estilo me agrada muito, é um cara que eu torço para dar certo, porque esse tipo de jogador mais cerebral, mais clássico, que lembra o Riquelme, lembra o Francescoli, lembra o Zidane, cada um num patamar diferente, viu, gente? Estou falando de estilo. Não falar que você comparou com o Zidane. Estou comparando. Tal. Quase empatei aqui. Lembra o Alex Talento, só que ele só lembra no estilo mesmo, falta muita efetividade, as discussões dele em torno do Ganso são intermináveis. O Everton derrubou o celular. As discussões em torno do Ganso são intermináveis, né?
A gente discute hoje a mesma coisa que a gente discutia há 2 anos. Mesma coisa. E ainda, será que vai ter paciência? Ele joga pelo lado do campo, ele vai ser armador. Não, ele tem que ficar entre os volantes adversários e a zaga para fazer aquela enfiada final de bola. E não consegue ter consistência. Então, eu torço para ele. O estilo me agrada, mas se eu tivesse que apostar, como fiz há algum tempo atrás, acho que não vai virar o que todo mundo imaginava, muito longe disso. Ô, Ganso, vem pra cá, meu filho, que aqui todo mundo tá se dando bem. E aqui é o lugar. Olha, eu vou falar agora de uma clínica odontológica que está dando o que falar em Minas Gerais. Implantar odontologia. Implantar revolucionou o mercado mineiro, oferecendo aos seus clientes uma estrutura física espetacular com profissionais especializados. Você tem que correr para lá. Rapidez nos tratamentos e atendimento em todas as áreas da odontologia. Vejam agora o depoimento do senhor Valdir. Ele é taxista e hoje pode receber seus clientes com um largo sorriso de aeromoça. Um sorriso maravilhoso, porque a Implantar tem os convênios com várias cooperativas de táxi. Olha aí, veja aí. E procurei implantar para fazer um implante. Primeiro, pela forma da mastigação ficar melhor, mais fácil. E segundo, também pelo lado estético, que valoriza o ser humano, gratifica-se a gente com um sorriso melhor, uma apresentação melhor. Boa, seu Valdir, olha aqui. Tá vendo, gente? Tem gente saindo de Divinópolis, Conselheiro Lafayette, do Vale do Aço, de Contagem. Tem gente saindo da Zona Sul de Belo Horizonte para fazer seus implantes lá no bairro Planalto, buscando o que há de melhor. Você não consegue mastigar direito, é isso? Mude essa história e volte a sorrir e comer de tudo. Tem medo de dentista? Acabou a desculpa, Juverci. Na Implantar você pode fazer o seu implante dormindo. É isso mesmo, sem estresse. Enquanto você dorme, os implantes são colocados e fica assim, olha aqui, dá uma olhada aqui em seus maxilares, uma dentadura fixa, que é parafusada aqui dentro, não vai ficar com esses buracos na gengiva, né, pessoal? Óbvio que não. Essa parte de acrílico aqui é como se fosse o osso, né? E aí a dentadura é parafusada e não vai ficar que nem uma perereca, né? Que você vai falando, ela vai pulando da boca. Então ligue agora mesmo, meu amigo e minha amiga, 2517502517, 5000, corra para Implantar. Clínica odontológica, eu vou para um rápido intervalo, vou lá confirmar se a minha está bem parafusada e volto em 2 minutos. Até já.